Para ser um empreendedor, para ser um empresário, não é só você ter um CNPJ. Até porque ter um CNPJ hoje em dia é só você procurar uma contabilidade mais próxima de você, que você sai com um CNPJ em menos de 1 hora. Mas ser empresário, ser empreendedor, é você construir algo, é você ter vontade de fazer acontecer. E eu falo muito que você pode empreender até trabalhando para os outros, porque você pode trazer novidades, você pode trazer caminhos para escalar um negócio. Ou seja, você consegue ser empreendedor em qualquer lugar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Everton e nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho aqui de como dar os primeiros passos para você abrir uma empresa e não ter apenas um CNPJ. São coisas diferentes. Abrir empresa é uma coisa, ter um CNPJ é outra coisa. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita. Já se inscreva agora mesmo, já aproveita também e já deixa um like nesse vídeo para que isso fortaleça o nosso canal e esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas que estão com dúvidas assim como você. Empreender no nosso país é muito difícil. Você tem alíquotas, você tem impostos, você tem ICMS, você tem uma porrada de coisa que você tem que pagar. E muitas vezes você não olha para essa parte burocrática e você só sai empreendendo e quando vê que não, vira uma bola de neve de impostos que você tem que pagar. Por incrível que pareça, isso acontece o tempo todo com empresários e com empreendedores. Mas tem um lado positivo nessa complexidade, nessa burocracia que a gente vive no país. Quanto mais difícil é empreender, mais espaço sobra para você conseguir ser um empreendedor de sucesso. Faz sentido para você que quanto mais empreendedores, mais empresários no seu mercado atuando, mais competitividade você vai ter? Faz sentido? Então enxergue a dificuldade como algo positivo para você empreender e ter uma empresa de sucesso. E eu vejo as pessoas às vezes deixando de empreender porque ela não tem um conhecimento adequado, ou seja, ela sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro, mas ela não sabe fazer isso muito bem. E às vezes ela fica com medo de trazer um sócio para ajudar ela. Eu acho que o sócio é muito importante na vida de um empresário, de um empreendedor, muito mesmo, mas eu vejo o sócio como um complemento. Tá? Você precisa trazer um sócio que vai trabalhar exatamente nos pontos fracos que você tem. Mas antes de você trazer um sócio para montar um negócio, é muito importante você primeiro conhecer essa pessoa, ver se de fato ela tem fit, se ela tem a mesma vontade de fazer acontecer. Porque dá para perceber quando essa pessoa ela não é tão empreendedora. E aí vai chegar um certo nível nessa empresa que aí você vai estar remando de uma velocidade e talvez esse seu sócio vai estar remando numa outra velocidade. E aí o barquinho ele começa a ficar girando. Então é muito importante você adentrar os detalhes de perfil comportamental desse potencial sócio. Tem alguns contratos, tem alguns mecanismos que protegem você quando você vai montar um negócio. Que é, por exemplo, você fazer um contrato de vesting, de cliff, onde você vai fazer um contrato com esse seu sócio, tá? Só que esse seu sócio ele só vai ter uma porcentagem do seu negócio daqui 1 ano. Daqui 2 anos, e você consegue definir isso em contrato. Por exemplo, você convida a pessoa, fala, olha, eu estou com essa empresa, eu estou precisando de um sócio, você tem esse conhecimento, você pode agregar muito, você gostaria de ser meu sócio? Eu te dou X% da minha empresa? Se essa pessoa te disser sim, é claro, antes de você fazer esse mapeamento para ver se tem fit, se tem sinergia ali, se você é uma pessoa que vai se dar bem com você no dia a dia. Se essa pessoa aceitar, você pode fazer um contrato com ela que durante 1 ano vai ser mais para conhecer. Tá? Passando esse período, aí sim, essa pessoa tem a participação no seu negócio. Por quê? Dentro desse período, dá tempo de você conhecer essa pessoa para ver se realmente ela tem sinergia, se ela não vai mudar o tipo, né? Porque as pessoas às vezes no início é 1000 maravilhas e depois o negócio acaba dando errado. Então esse mecanismo ele serve muito para te proteger nesse início aí. Agora se você estiver montando um negócio do zero, sem nada, tem só uma ideia, você pode iniciar porcentagem para um, porcentagem para outro, mas antes de você trazer um sócio, conheça bem essa pessoa. Entenda bem qual é o propósito dessa pessoa. Entenda bem quais são os medos que essa pessoa tem. Como que essa pessoa pode te complementar. Por que eu falo isso? Porque nas horas ruins ou nas horas muito boas é que você vai de fato conhecer essa pessoa. Ou seja, quando a sua empresa estiver passando por um sufoco, talvez você vai conhecer essa pessoa de verdade. Ou quando a sua empresa começa a dar muito dinheiro.
você também vai conhecer o outro lado dessa pessoa. Então é muito importante você estar muito bem alinhado e ver se essa pessoa está de fato na mesma sintonia que você. E um ponto muito importante, procure entender os medos que essa pessoa tem. Porque no livro que eu li, que é o Arriscando a Própria Pele, onde o Nassim Taleb ele fala uma frase que é muito forte para mim, que é: desconfie das pessoas que não arriscam a sua própria pele. Ou seja, se a pessoa não arrisca a sua própria pele ali, acreditando num negócio, duvide dessa pessoa. Porque nas horas mais difíceis, essa pessoa ela pode te abandonar. Tá certo? Então eu trouxe aqui um ponto muito importante, que é a questão da sociedade. Como que você vai, de fato, conseguir um sócio que te complemente e que te ajude a construir um negócio de sucesso. Tá certo? Um outro ponto muito importante aqui é qual é a dor que você resolve no mercado. Né? Porque às vezes a gente olha só para o mercado em uma oportunidade. E quando você olha para essa oportunidade, você tem que olhar para essa oportunidade, mas você tem que dominar esse problema que você está resolvendo. Porque se você não domina esse problema, concorda comigo que você não vai ter uma entrega muito boa? Eu falo muito que quando você passa por uma dor todo dia, algo que você sempre passa apertado para resolver, e aí, às vezes você fala, cara, eu quero resolver esse problema para mim, e eu acredito que eu resolvendo esse problema para mim, eu também consigo resolver esse problema para outras pessoas. E aí sim você vai montar um negócio baseado na dor que você tinha, no problema que você tinha. E eu falo que as empresas de mais sucesso são aquelas empresas que resolvem uma dor mais sofrida. E você precisa ser apaixonado no problema. Quanto mais apaixonado você for nesse problema, mais você vai conseguir entregar uma solução para isso. Eu vejo muitos empresários, às vezes, empreendedores, focando apenas no produto, focando apenas no serviço e deixando de lado o problema. Você precisa focar no problema. Quanto mais você conhecer esse problema, mais você vai dominar, mais você vai conseguir construir coisas para resolver esse problema. E isso é muito importante para você construir uma empresa de sucesso. E é claro, atrelado a isso, atrelado a esse problema, tem que ter um propósito. Porque quando você enxergou um problema muito sério dentro de um mercado e você está resolvendo esse problema, você é apaixonado em resolver esse problema, você sabe que quando você resolve esse problema, você ajuda várias pessoas, você cria um propósito. E esse propósito, ele vai nortear toda a sua empresa quando você, por exemplo, estiver escrevendo ali a visão, missão e os valores da sua empresa. E por incrível que pareça, quando você está montando um time forte, a maior parte das pessoas hoje em dia, quando elas procuram um emprego, elas estão sim preocupadas com o dinheiro, a remuneração, mas elas querem trabalhar em um lugar onde elas se sintam parte da transformação que essa empresa gera para a sociedade. Então é muito importante você ter um propósito muito bem definido, porque quando você for contratar uma pessoa, você vai falar, olha só, você entrando para dentro da nossa empresa, você vai estar ajudando a resolver tal problema. Isso daí a pessoa se torna parte disso. Ela sai todo dia de manhã de casa, não pelo dinheiro somente, mas também pelo problema que ela está resolvendo. Eu vou ajudar o nosso país a resolver esse problema, que isso daqui impacta milhões de vidas todos os dias. Olha só como quando tem um propósito por trás, é algo mais forte, algo que faz mais sentido. Então você precisa ter um propósito muito forte, bem definido, e ter esses 3 pilares que eu acabei de falar também, que é visão, missão e valores. Um outro ponto que é muito importante que eu vejo empresários deixando de lado é a questão de você ter um plano de negócio muito bem definidinho. E às vezes as pessoas falam, mas eu não sei montar um plano de negócio. Eu crio muitos conteúdos aqui no meu canal sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vendas. Dá uma rolada de feed aí dos meus conteúdos, que com certeza você vai achar um vídeo falando sobre como ter um planejamento de business plan, né, de plano de negócio. E aí você vai assistir e você vai desenvolver o seu plano de negócio. Caso você não encontre no meu canal, procure no YouTube como desenvolver um plano de negócio, ou no Google, tá? Mas não fique sem um plano de negócio bem definido para a sua empresa. Eu não vou falar nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E o ponto aqui não é ensinar você a montar uma empresa passo a passo, mas quais são os gatilhos que você precisa desenvolver para você ter uma empresa de sucesso. Então eu já falei aqui que a parte burocrática, que isso daí, querendo ou não, dificulta muito na abertura da empresa, mas isso é um ponto positivo, porque quanto menos concorrência,
mais chance você tem de construir um negócio forte. Eu falei a questão de um sócio, como você pode encontrar um sócio que faça sentido para o seu negócio, para essa empresa que você está montando. Eu comentei aqui que você tem que ser apaixonado pelo problema. Quanto mais você conhecer desse problema, mais você vai conseguir desenvolver uma solução que faça muito sentido, que impacte de fato toda a sociedade. Eu falei da questão do projeto, eu falei da questão do business plan e também, para fechar aqui, eu vejo muito a questão de você estar sempre estudando. Procure cursos, procure mentorias, procure formações que ajude você a aperfeiçoar, a você aprender mais sobre esse jogo do empreendedorismo. Não ache que você é apenas indo trabalhar cedo e saindo à noite da sua empresa, você vai virar o jogo. Você precisa estar sempre estudando, porque o mercado muda todo o tempo. E eu falo muito que no empreendedorismo, uma sacada paga. Às vezes você vai num encontro do Sebrae, de qualquer um tipo de curso, e às vezes você escuta uma frase que você aplica na sua empresa e muda todo o jogo. Então tenha sempre esse mindset de crescimento, sempre aprenda coisas novas para você aplicar na sua empresa. Eu tenho certeza que se você seguir todas essas regrinhas que eu te passei aqui, você vai ser um empreendedor de sucesso, você vai conseguir montar uma empresa de sucesso. E se você tiver qualquer dúvida e precisar de ajuda, comenta no vídeo aqui. Tá certo? Eu estou aqui para ajudar você a ter um negócio de sucesso, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreva no meu canal também, encaminhe esse vídeo para outros amigos empreendedores também, se você achar que esse vídeo também pode impactar a vida de uma outra pessoa.